Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos iniciar uma nova modalidade matemática. Trabalhamos todos os contextos relativos à questão de equação do segundo grau e hoje nós vamos começar a falar sobre funções, né? Vamos trabalhar essa noção introdutória, essa ideia de função, vamos trabalhar representações gráficas de função. Então, nós temos aí também um tempo interessante para falarmos a respeito desse conceito geométrico. E aí a gente vai começar falando sobre essa ideia de função, né? De onde vem essa organização, essa estruturação sobre função. Analisar como as grandezas se relacionam é uma prática necessária em diversas situações cotidianas. Veja o exemplo. A seguir, uma máquina de embalar alimentos produz 50 pacotes a cada minuto de funcionamento. Observe o quadro abaixo, que fala sobre essa relação de quantidade de pacotes que essa máquina produz de acordo com o tempo que ela trabalha. Então, nós vamos ter aí uma informação inicial que nos diz que a máquina, ela embala, né, 50 pacotes de alimento a cada minuto de funcionamento. Então, obviamente, em 1 minuto ela embala 50 pacotes, em 2 minutos ela vai embalar 100, em 3 minutos ela vai embalar 150. Então, isso significa uma relação de produção, né, em relação ao tempo de funcionamento dessa máquina. Então, a ideia de função, ela trabalha com essa relação, certo? Onde nós vamos trabalhar grandezas, ou seja, quando eu falo que um picolé custa R$ 1, por exemplo, se eu comprar 2 picolés, eu vou pagar R$ 2, se eu comprar 3, eu vou pagar R$ 3, e assim sucessivamente. Ou seja, a quantidade da mercadoria que eu vou adquirir está diretamente ligada ao preço dessa mercadoria, né? Então, essas grandezas, elas crescem juntas, né? Então, eu aumento o valor e eu também aumento a quantidade de objetos que eu vou trazendo. Então, essa é uma ideia básica referente à função. Nós vamos estar trabalhando com relação às grandezas, tá bom? Nessa situação é estabelecida uma relação entre duas grandezas: a quantidade de pacotes embalados e o tempo de funcionamento da máquina. Note que cada tempo de funcionamento da máquina determina uma quantidade de pacotes embalados. Quando há correspondência entre duas grandezas, para cada medida de primeira grandeza corresponde apenas uma da sua segunda, ou seja, quando a gente aumenta o tempo, eu aumento a quantidade. Então, essas grandezas vão crescendo em conjunto. Dizemos que a segunda grandeza é uma função da primeira, né? Então, obviamente, quando a gente falou da questão do tempo e dos alimentos embalados, a nossa segunda informação, que seria esses alimentos embalados, ele é uma função que depende da primeira, ou seja, ele depende da quantidade de tempo que essa máquina vai ficar funcionando. É basicamente isso que ele quer dizer. Assim, a quantidade de pacotes embalados é dada em função do tempo de funcionamento dessa máquina. Vejam outras situações do nosso cotidiano que nos traz a ideia de função. Então, nessa primeira imagem que nós temos aqui, a gente identifica o valor de arrecadação de uma bilheteria de cinema é dada em função da quantidade de ingressos vendidos. Então, eu vou saber, ou seja, o valor que foi arrecadado num domingo, por exemplo, de acordo com a quantidade de ingressos que foram vendidos. Então, existe uma relação entre a quantidade de ingressos que foram vendidos e o valor em dinheiro arrecadado naquele dia de exibição. Outro exemplo que nós temos seria o gasto de combustível é calculado em função do número de litros colocados no tanque de automóvel, né? Então, existe uma relação entre a quantidade de combustível que é gasta para fazer uma determinada viagem e a quantidade de litros que eu coloco no tanque daquele automóvel. Então, a gente vai observar que o nosso conceito de função, a nossa ideia de função, ela está muito relacionada a situações muito cotidianas, a situações muito corriqueiras do nosso dia a dia. E aí a gente vai ver como é que funciona uma lei de função, ou seja, é quando você interpreta essa função de acordo com as informações que foram dadas.
Alexandra presta serviços de informática a diferentes empresas e cobra R$ 60 por hora trabalhada. Observe o quadro a seguir. Observe o quadro a seguir, o valor recebido por Alexandra, de acordo com a quantidade de horas trabalhadas por ela. Então, a gente tem um quadro que vai fazer uma relação entre a quantidade de horas trabalhadas por Alexandra e o valor recebido em reais por ela. Então, a gente vai fazer uma organização. Então, a gente tem aqui 1 hora de trabalho corresponde a R$ 60, 2 horas a 120, 3 horas a R$ 180 e assim sucessivamente. O valor recebido por Alexandra é dada em função do número de horas que ela trabalha. Nessa situação, cada quantidade de horas trabalhadas está associada apenas a um valor recebido, ou seja, ela recebe R$ 60 por hora, certo? Então, o que vai ser alterado aqui seria realmente a quantidade do tempo que ela vai trabalhar, porque eu sei que tem um valor fixo, né? Então, a cada hora de trabalho desenvolvida por Alexandra, ela ganha R$ 60. Então, esse valor é fixo. O que vai diferenciar, o que vai alterar o valor final é a quantidade de horas trabalhadas por ela. Nessa situação, cada quantidade de horas trabalhadas está associada apenas a um valor recebido, que é os R$ 60. A correspondência entre V, que refere-se ao valor recebido no final do seu trabalho, em reais, por Alexandra, e T, referente à quantidade de horas trabalhadas. Lembre-se que essa quantidade, quando você vai fazer uma atribuição de letras, você pode atribuir esses valores aí às letras que você achar conveniente, né? Então, foi substituído por T, porque refere-se à questão do tempo trabalhado por ela. Você também poderia colocar, no lugar desse T, um H, que também representaria as horas trabalhadas por ela, né? Então, essa quantidade de utilização de letra vai muito da questão da sua interpretação textual, tá bom? Então, a gente tem uma representação dessa função. Então, significa que V, que representa o valor recebido por ela no final do trabalho, no final de um dia de trabalho, poderia ser representado por 60 vezes T. Por quê? Porque 60 é o valor fixo que ela recebe por hora, multiplicado por T, que é a quantidade de horas trabalhadas, né? Então, isso seria a lei da função de acordo com as informações que nós recebemos. Então, é esse trabalho, inicialmente, que nós vamos fazer. Nós vamos ter aí um contexto matemático. Caso essa tabela de organização não venha dentro do próprio problema, você pode construir essa tabela, porque essa tabela vai fazer com que você consiga organizar os dados com maior facilidade e também consiga identificar qual é a regularidade com relação às informações que foram apresentadas no problema, ok? A sentença acima é chamada de lei de formação da função, ou a lei da função, né? Você vai criar uma representação que expresse como é que funcionou essa interpretação dessa situação que foi apresentada. Observe que tanto o quadro quanto a lei da função mostra que o valor recebido por Alexandra varia em função da quantidade de horas trabalhadas por ela. É isso. Aí veja que aqui ele colocou o seguinte: quanto a Alexandra receberá se levar 8 horas para realizar um trabalho? Então, o que é que a gente vai fazer? Você vai usar agora a função. Você sabe que o tempo trabalhado foi 8, você vai fazer 8 vezes 60, que vai te dar R$ 480. Então, essa lei da função serve para que você faça a substituição e resolva qualquer valor que te for questionado dentro do próprio problema. Então, essa tabela facilita muito o seu raciocínio, a sua interpretação, para descobrir qual é a lei da função que foi atribuída na situação apresentada. E
E aí a gente vai falar sobre variáveis. Dentro desse contexto, falando a respeito dessa ideia de função, o que são essas variáveis? Em uma loja de ferramentas, são alugadas algumas mercadorias de acordo com o seguinte critério: uma taxa fixa de R$ 15 referente à manutenção e uma taxa diária de R$ 8,50. Então, o que é que a gente vai identificar aí antes de qualquer coisa? Uma lei de função que envolve variável, você vai identificar ela muito facilmente. Por quê? Porque dentro do problema, ele vai falar a respeito de uma taxa fixa, ou seja, na hora que eu chego lá na loja de ferramentas, que eu pego uma ferramenta emprestada, de imediato eu já vou pagar R$ 15, certo? Que é para manutenção e etc. Então, eu pago R$ 15 de imediato, ou seja, esse valor é fixo e ele não altera, tá bom? E aí, a variável é justamente a diária que vai ser cobrada. Então, a diária vai ser de R$ 8,50. Mas esse valor vai variar de acordo com a quantidade de dias que eu ficar com a ferramenta. Então, aqui nós vamos ter duas situações. A gente vai ter um valor fixo, que não se altera, e um valor que varia. Então, por isso que vem o nome de variável. Certo? Então, como é que a gente poderia representar essa equação? Como é que a gente poderia representar essa lei da função? Né? Representado por D, o número de dias que eu vou passar com a ferramenta, e por A, o valor do aluguel. Veja que vão sendo atribuídos letras referentes às palavras que foram utilizadas para que você consiga organizar o seu raciocínio de maneira mais clara. Podemos escrever a seguinte lei em relação ao valor do aluguel e a quantidade de dias. Então, eu sei que o valor do aluguel cobrado lá na loja de ferramentas seria igual a R$ 15 fixo, que é o que eu cobro de imediato quando meu cliente chega, mais R$ 8,50 vezes D. Esse R$ 8,50 é a minha variável, ou seja, esse valor vai variar de acordo com a quantidade de dias que eu vou passar com a mercadoria, né? Então, esse D representa esse número natural que corresponde aos dias que a gente vai ficar com essa ferramenta em casa, certo? Então, assim, esses são os processos de lei de função. Eu acredito que se você fizer uma leitura com um pouquinho de calma, se você voltar à aula, a gente vai ter alguns outros exemplos. Eu coloquei algumas atividades para a gente realizar, mas é uma questão de leitura, não é difícil essa notação de função, mas é extremamente importante que você entenda o processo desde o início. Nós estamos começando esse trabalho de função e a gente começa com essa ideia, ou seja, quais são as informações que me remetem a uma função, quando é que a gente tem aí o aparecimento de variáveis. Então, dentro do próprio texto, a gente vai ter uma informação que é fixa, que ela não se altera, e outra que vai variar. Outro exemplo também que poderia ser muito utilizado nessa questão de variáveis seria quando a gente pega um táxi, por exemplo. Quando a gente pega um táxi em cidades grandes, né, existem aí as bandeiras. Por exemplo, a bandeira 1 é a bandeira trabalhada normalmente. Já nos sábados, domingos e feriados e no horário da noite, é cobrado bandeira 2, ou seja, como são, vamos dizer, mais perigosos trabalhar à noite, e também não é todo mundo que quer trabalhar no sábado e no domingo, então os motoristas que se dispõem a trabalhar nesse período, eles recebem um valor maior, ou seja, existe uma bandeira 2, que é um valor diferenciado. E essa bandeira nada mais é do que um valor fixo. Então, isso vai depender. Vamos dizer que a bandeira 2 seja R$ 5. Então, na hora que eu entro no táxi, certo? Eu já estou pagando R$ 5, certo? E aí existe uma variação de acordo com o quilômetro, ou seja, ele me cobra mais R$ 7 por quilômetro rodado, certo? Então, dependendo da distância que eu vou realizar naquela viagem, ele vai fazer o cálculo do quilômetro vezes os 5, que é referente, vezes os 7, que é referente ao valor da quilometragem, e no final ele soma mais os R$ 5, que é referente à bandeira que está prevalecendo naquele momento, certo? Então, a gente utiliza bastante essa questão. Então, a gente vai ver que existem muitas situações cotidianas em que a gente tem essa ideia
de função. O valor do aluguel depende, obviamente, do número de dias que eu vou passar com a mercadoria, né, com a ferramenta na minha casa. Podemos dizer que o valor do aluguel e o número de dias em que a mercadoria ficou emprestada são as variáveis, porque esse valor dentro da sua função, ele vai variar. O valor do aluguel, que depende do número de dias em que a mercadoria ficou emprestada, é a variável dependente. Por quê? Porque esse valor vai depender do dia, da quantidade de dias que você ficou com a mercadoria. E o número de dias, cuja escolha é livre, é uma variável independente, ou seja, ela não depende de nada. Eu posso passar 2 dias com a mercadoria, com a ferramenta, do mesmo jeito que eu posso passar 10 dias, 5 dias. Então, ela não existe uma dependência, ela é uma variável livre, que pode ser atribuída a qualquer valor. Já a variável dependente, não. A variável dependente é um resultado que vem a partir de uma variável independente que vai ser atribuída aí no seu problema. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho de história para que a gente pudesse conversar, já que nós vamos iniciar essa noção de função, de onde surgiu essas noções, de onde veio essa função, quem foi que inventou esse tipo de operação matemática para calcular. Então, eu resolvi trazer um pouco de história para que vocês entendam de onde veio, quem foram os responsáveis por esse conhecimento matemático, que nós iniciaremos o nosso trabalho a partir de hoje. Seria possível traçar uma figura ou gráfico mostrando a maneira pela qual as coisas variam. Essa foi a dúvida que ocorreu ao filósofo e matemático francês Nicole em 1323 e 1382. Esse foi o período de vida de Nicole, do francês Nicole. Para esclarecê-la, ele construiu aquilo que talvez tenha sido a primeira manifestação da atual representação gráfica de uma função. Hoje, nós estamos trabalhando a ideia. Quais são as situações cotidianas que me lembram uma ideia de função? Mas nós vamos trabalhar vários outros aspectos relativos ao conceito de função. Ele traçou um gráfico relacionando valores de velocidade de um corpo que se move com a aceleração constante com o tempo decorrido, ou seja, ele trabalhou a questão da velocidade em que esse corpo se movimenta e o tempo que ele demora para se movimentar, ok? E percebeu que esse gráfico seria uma reta. Porém, com os instrumentos analisados, de análise eram inadequados e faltavam aos matemáticos da época, no caso, né, 1323, e faltavam aos matemáticos da época técnicas algébricas e geométricas. O estudo das funções não avançou muito nesse período. Kolbe, Goldfield, entre 1646 e 1716, matemáticos alemães, o primeiro uso da palavra função com sentido quase igual ao que ela tem atualmente. Então, foram eles que trabalharam e nomearam o nosso conceito como sendo uma função. Nessa época, o matemático francês Jean, em 1667, criou algumas notações para a representação de uma função de x. Foi nesse momento, nessa época, que nos foi atribuído esse valor de x, onde, em matemática, x representa um valor ao qual a gente ainda não sabe qual é a medida que ele tem. Foi, porém, com o matemático suíço Leonhard Euler, a gente vai ouvir falar muito sobre Euler ainda na nossa vida matemática, em 1707, que a ideia de função se tornou fundamental no estudo dos processos infinitos, em um campo da matemática conhecido como análise matemática, considerando a forma de notação de uma função. A teoria de função de uma variável real foi desenvolvida por Joseph Lagrange, em 1736. Hoje,
Função é uma ideia essencial em matemática e nas ciências em geral. Então, aqui a gente pode ver de onde surgiu esse conceito. Eu acho muito interessante trabalhar e conversar com vocês em relação a todo o processo educacional voltado para a questão da matemática. Veja a distância de tempo, né? Então, veja, a primeira ideia foi com Nicole, em 1323. Só houve alguma alteração, né, em 1646. Então, veja aí a distância, a quantidade de tempo que se demora para evoluir e para se mexer alguma coisa em matemática. E quanto essas evoluções eram pequenas. Então, Nicole, em 1323, ele teve a ideia de função. Aí, Kolbe, em 1646, foi que deu o nome de função, né? Aí, já Jean, em 1647, foi que fez a atribuição da função de X, né? E Euler, só em 1707, foi que ele começou a trabalhar essa ideia que nós vimos hoje, ou seja, começar a relacionar algumas situações do nosso cotidiano com esse contexto matemático chamado de função. Então, é interessante que a gente entenda o quanto é difícil para os seres e para a evolução desses conhecedores matemáticos fazer alguma alteração em matemática, trazer novas descobertas matemáticas. Então, a gente precisa entender o quanto isso foi difícil, quanto tempo se levou e quantas gerações estudaram os conteúdos para que a gente conseguisse hoje estudar da maneira que nós estudamos. Então, aí fica aí a dica da evolução histórica, falando um pouco sobre o conceito de função. E agora nós vamos realizar a atividade da semana, tá certo? Veja no quadro a seguir, esse que eu coloquei aqui do lado para vocês, a quantidade de panfletos de uma impressora, que uma impressora produz, de acordo com o seu tempo de funcionamento. Então, em 2 minutos trabalhando, ela consegue imprimir 36 panfletos. Em 4 minutos, 72, em 6 minutos, 108. E assim sucessivamente. Então, nós temos aí uma relação com o tempo de funcionamento da máquina e a quantidade de panfletos que ela consegue imprimir. O que é que eu quero que você faça para mim? Aqui a gente tem quantos panfletos esse equipamento imprime por minuto. Então, o que é que a gente identifica? Eu sei que são, em 2 minutos, ela consegue produzir 36 panfletos. Agora, eu quero que você me diga quantos panfletos são impressos apenas em 1 minuto, certo? Então, aqui a gente vai resolver produto dos meios pelos extremos, né? E até mentalmente você também pode fazer esse processo de divisão e me dizer quantos panfletos são impressos em 1 minuto, ok? Na letra B, eu quero saber a quantidade de panfletos impressos é representada por N, certo? E a função em relação ao tempo em minutos, ou seja, como seria a nossa notação de função, a nossa ideia de função com esse processo que foi apresentado. Como é que eu escrevo essa função, certo? Então, vamos ver se vocês conseguem identificar essa relação sobre essa quantidade de panfletos que são impressos e o tempo que ele demora para imprimir, tá bom? E aqui na letra C eu quero que você me diga qual é a função, como aquela que a gente fez referente ao tempo que a menina passa trabalhando e o valor que ela recebe por cada hora de trabalho. Vamos ver se vocês conseguem destrinchar essa questão dessa apresentação, tá? Em relação à função, a notação de função da informação que foi apresentada. Nesse segundo, reproduza esse quadro no seu caderno e complete com os valores que faltam, né? E aí depois a gente responde a questão. O que é que nós temos aqui? A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo de acordo com o número de lados. Então, a gente observa que uma figura composta por 3 lados, ela tem exatamente 180 graus. Uma de 4 lados tem 360. Então, nós temos aqui uma fórmula que é a nossa notação da função, que seria essa daqui,
certo? Então, essa é a notação referente ao processo de função com relação aos ângulos internos de uma figura geométrica, que seria n. Esse n representa a quantidade de lados dessa figura, menos 2. Por quê? Porque aqui a única figura que a gente começa a nomear é um triângulo. Então, a primeira figura tem que ter 3 lados. Então, por isso que a gente vai tirar justamente esses 2 lados que se referem a uma figura que ainda não existe. Certo? Então, a figura que começa a ter graus medidos é uma figura de 3 lados. Menos de 3 não pode. Então, por isso que a gente vai subtrair 2 aqui, tá? Então, aqui eu coloquei a notação, certo? Então, essa notação que você vai utilizar para descobrir todas elas. Então, veja, aqui eu fiz o modelo para você ver como é que funciona. Então, a nossa notação de função seria essa. Aí, o n representa os lados. Como a figura aqui era de 3 lados, então, 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180 dá 180. Então, uma figura de 3 lados mede 180 graus. Aí, vou fazer essa agora de 4 lados, para vocês verem como é. Veja que a função, a notação de função é a mesma, não é isso? S, que refere-se à soma dos ângulos internos, é igual a n menos 2. O n é a quantidade de lados da figura, então é 4, menos 2, que é 2. E 2 vezes 180 dá 360, ok? Então, o que eu quero que vocês façam é que vocês identifiquem qual é a quantidade de graus de uma figura de 6 lados e de uma figura de 7 lados, certo? Então, a soma das funções dos ângulos internos de um polígono convexo é a função de número, é uma função em relação ao número de lados desse polígono. Qual é a lei da função dessa equação que nos foi apresentada? Essa lei da função é essa daqui. S, que é igual a n menos 2 vezes 180, certo? Eu trouxe isso aqui para que você entenda como é que funciona, e o que eu quero que você descubra para mim é quantos graus tem uma figura de 6 lados e quantos graus tem uma figura de 7 lados. Então, você vai pegar essa noção, essa notação da função, no lugar desse n, vai botar 6 e vai fazer a conta. Vai repetir novamente a nossa notação da função, no lugar de n, vai colocar 7 e vai me dizer quantos graus tem a figura de 6 lados e a figura de 7 lados. Terceiro quesito. Sabendo que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono é 360 graus, a representação por EN, que refere-se à quantidade de ângulos externos, né, que são os ângulos de fora da figura, e a medida de um ângulo interno, ou seja, você vai somar esses dois ângulos, ok? Então, a fórmula geral que nós vamos utilizar é essa daqui, 360 dividido por n. E esse n é um número maior que o número 2. São justamente os números que estão aqui, ó. E3, E4, E5 e E6. Como é que você vai fazer? Você vai repetir essa fórmula, 360 dividido por n. No lugar de n para a letra A, você vai colocar 3. Então, 360 dividido por 3, você vai utilizar na letra A. Já na letra B, você vai colocar 360. No lugar de n, você coloca 4 e faz a operação. 360 dividido por 4, para colocar na letra B. Na letra C, 360 dividido por 5. Coloque aqui e resolva. Na letra E, 360 dividido por 6, certo? Então, o valor de n vai ser substituído pelos números pequenininhos que estão aqui. Então, na letra A, o n vai ser o número 3, que vai ficar aqui embaixo para dividir. Na letra B, o nosso n vai ser 4, que vai ficar aqui embaixo para dividir. Na letra C, o n vai ser 5. Na letra D, o n vai ser 6. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula sobre ideias de função, certo? Então, façam os cálculos que eu expliquei. Volte na aula, caso seja necessário, para você ver com um pouco mais de calma, ver como é que funcionam essas notações.
aprenda, faça a atividade, certo? Bem direitinho, porque na próxima semana a gente continua com esse contexto e vai ser de fundamental importância que você entenda tudo que foi trabalhado nessa aula para que você possa continuar com o nosso conhecimento relativo à função. Então, bons estudos e até semana que vem.